Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Abismo Audião. Mais um vídeo de conto, leitura de conto, debate literário sobre o assunto. Esse assunto é delicado, então talvez, entre aspas, tenha um gatilho. Já aviso para vocês terem esse disclaimer, né? Já que vocês vão, se forem ouvir, ver o vídeo, então fica já atento que quando ler o conto e debater o assunto, ele é um pouco pesado e filosófico. Eu sempre vou avisar quando for o caso, né, necessário, porque tem pessoas que são mais sensíveis. E nesse caso é um pouco complicado. O conto se chama Para Mim e Para Você. Foi feito em um contexto de luto, mas não um luto profundo, porque é um parente não distante, mas que não é nada próximo. E lendo o conto vocês vão ter uma ideia, no caso um tio, do que eu quero dizer. Como a relação humana é complexa, ainda mais a relação de contato e valor, significado, pertencimento e troca humana, tá? Gravando a tela para vocês e aqui vou ler direto no Drive para não dar erro que nem da última vez que o Anta aqui aplicou um espaço e cortou o texto. No Drive é um pouco mais difícil de eu errar fazendo besteirinha, tá? Então esse conto aqui vou diminuir um pouquinho, vou deixar em 100 menos 100%. Ou melhor, vou aumentar em 125, aí vocês podem ler com mais característica, não, com mais facilidade. Então, quando se chama Para Mim e Para Você, ele é poético, é livre, tem erros propositais de português. Então, aguenta o tranco aí, tem palavras também que são palavras incomuns, então aguenta o tranco também, que não é tão, digamos, acessível em alguns momentos. Mas, vamos lá. Então, o conto é o seguinte, ó. Revolto em um debate fútil de uma tarde em assonância. Náusea surgiu entre os amigos. O cheiro de cântaro era o cheiro da morte. Uma pessoa que eu sequer posso dizer que conheço morreu. Desapareceu sem significado algum. Disse o que se encontrava à direita. Seguiu-se a carqueja. Lembrar a pessoa significa que reconhece sua existência. Mesmo que não possa manter essa existência por todo o tempo, ela significa algo, amigo. Apaziguou o companheiro à esquerda. Onde? Pergunta, né? O interlocutor. Os poucos encontros que tive com ele nada interferiram na minha vida. Pelo menos nada rastreável, palpável. Ele desaparece sem deixar rastro. Esquecido entre todos os dias, e mesmo se for lembrado em um piscar de olhos novamente, esquecido será. Assim como todos aqueles que não conheço. Se pensar bem, mesmo um tio tem menos peso que um amigo próximo. Entre o cotidiano, ele é distante como um ninguém. Mesmo um pai, depois de vários anos da morte, é pouco ou ausência. Mesmo a mãe viva, é pouco ou ausência. Nada que interfira diretamente, ou seja, rastreável. Uma apóstrofe na curva da vida. Espere um pouco. Vamos com calma. A prosopopeia não é tão simples. Quando se pensa em si, em seu poder e conhecer, o peso é enorme. Quando se significa para si, o peso é enorme. Embora se possa saber que meu tio também não pensa em mim, que para ele, assim como para todos os que não me conhecem, ou mesmo para muitos que me conhecem, sou um piscar de olhos presente e esquecido. O que tenho para mim, dito de valoroso, o meu conhecimento, minhas posses e sentimentos. Ou seja, o que tenho para mim, dito de valoroso, meu conhecimento, minhas posses e sentimentos. Está alucinando, amigo. Isso é solecismo. Tudo aquilo que gira aqui, a sinestesia e a selepse, para os outros não significa nada. Assim como para mim, os outros, suas posses e conhecimentos, não significam nada. Lhe esclareço, quem diz conhecer, menospreza o conhecimento de todos. Quem diz se lembrar, esquece todos os dos quais não pode se lembrar. Quem define que está certo por si, que dá peso, e é o mesmo que em um suspiro de vento, uma brisa
um alguém aleatório com intenções aleatórias e conhecimento aleatório, como o meu, como o do meu tio, como o do meu pai e, ainda mais, como o dos meus próprios amigos, que têm peso e não têm peso algum. Isso é complexo, eu vou ter que explicar depois. Somos vazios e egocêntricos, frágeis e tolos. Pensamos ter poder, peso, significado e conhecimento, mas desconhecemos o outro. Submetemos o outro à categoria de outro. Submetemos o outro a um reflexo distorcido e falho de nós mesmos. Não consideramos que eles têm vida e peso por si, ou em si, e que, assim como nós, são vazios, egocêntricos, frágeis e tolos. Eles morrem e desaparecem. Seu alecrim não perdura uma metáfora, não se sustenta, assim como meu tio, que você desconhece, assim como meu pai, que se apaga no tempo, assim como você o é para todos que nem sequer sabem ou se importam com as suas alucinações de conhecimento, com a sua existência ou não existência. Estamos entre conflitos fúteis de palavras pertencentes aos mortos, pertencentes a todos os desconhecidos e menosprezados. Tudo pode garantir nosso lugar ao sol, o qual também será menosprezado para garantir o lugar ao sol dos próximos. Esses outros que somos nós mesmos em infinita tolice. Entenda, um estranho morreu, um ninguém que sou eu e que é você. Encarar a significância última dos outros e de nós mesmos é algo que exige muito empenho, ainda mais para manter essa insignificância junto ao peito e olhar nos olhos de todos os efêmeros seres, e para nós mesmos com o devido respeito. Então, um parênteses, esse texto é mal escrito, ele é difícil de ler. Tá? É difícil de ler por quê? Porque ele é mal escrito, porque ele está aqui numa prosa meio prosaica, meio poética, um pouco propositalmente deturpada. Tá? Então ele tem erro de português que é meio grosseiro, assim, tipo erro de vírgula e tal. Vamos, por exemplo, pontuar um erro aqui que eu tenho na minha cara. Ó, revolto em um debate fútil de uma tarde em assonância. Devia ter alguma complementação. Revolto-me, não dá para ficar solto esse verbo. Tá, eu deixei de propósito. Ou seja, uma tarde vazia em eco. Assonância é eco. Tá ecoando. A náusea surgiu entre os amigos. Náusea entre quê? É o mal-estar entre o coletivo. Só que não é um coletivo. Na verdade, é um conflito e um diálogo interno. Tá? Os amigos sou eu mesmo. É eu conversando com o meu próprio ego, ou identidade pessoal. O cheiro de cântaro era o cheiro da morte. Cântaro, não lembro qual era o cheiro na época que eu escrevi isso aqui, mas é um cheiro de... É um perfume típico de se eu não me engano, de... qual é o nome? É uma flor típica de velório, típica de cemitério, tá? Então, cheiro de cântaro. Uma pessoa que eu sequer posso dizer que conheço, morreu. Tem uma vírgula aqui, tá? Uma pessoa que eu sequer posso dizer que conheço, morreu. Ou, poeticamente, sem vírgula. Desapareceu sem significado algum. Disse o que se encontrava à direita, ou seja, meu diabo ou anjo, né, o indivíduo à direita. Seguiu-se a carqueja. A carqueja é o eco. A carqueja é uma palavra que eu não sei nem definir, cara. Eu vou jogar no Google pra gente tentar. Porque, sério, cara, eu uso um vocabulário propositalmente estúpido. Que ele é complicado. Carqueja. Carqueja. É tipo um chá, tá? A carqueja é uma... Adormece no sentido de... Sabe quando a pessoa está anestesiada? A carqueja é uma anestesia. Tá, voltando pro texto aqui, o texto tá aqui. Então, seguiu-se a anestesia, a carqueja. Olha que vocabulário estúpido. Lembrar a pessoa significa reconhecer sua existência. Não, melhor, significa que reconhece sua existência, mesmo que não possa manter essa existência por todo o tempo. Ela significa algo, amigo. Apaziguou o companheiro à esquerda, ou seja, o anjo, o demônio, ou eu, o ego,
a fronteira, a segmentação da minha mente no lado esquerdo, tá? Tá, aqui tá dizendo aqui, ó, tem um que fala, ó, olha, uma pessoa que eu conheço morreu, desapareceu sem significado algum. Então eu tô me debatendo mentalmente. Aí o outro, mas espera aí, lembrar da pessoa significa que reconhece a existência dela, então você tá significando, não desapareceu o significado, você lembrou, tá? Então você está reconhecendo. Mesmo que não possa manter essa existência por todo o tempo, ou seja, ela é efêmera, mas você reconheceu. Tem significado, amigo. Apaziguou o companheiro esquerdo. Aí o infeliz aqui mete o pé, que é o cara que racionaliza os dois enunciantes, por assim dizer, né? Os dois dialogadores, os dois interlocutores mentais, e ele mete o pau. E quando ele mete o pau até um bom período aqui. Depois ele vai ter um outro diálogo mental e depois ele continua metendo pau. Onde? Pergunta a racionalidade, entre aspas. Os poucos encontros que tive com ele nada interferiram na minha vida. Essa pessoa é descartável. É um parente. Tá? Pelo menos nada rastreável, palpável. Ele desaparece sem deixar rastro. Impacto. Esquecido entre todos os dias. E mesmo se for lembrado em um piscar de olhos, novamente será esquecido. Esquecido será, né? É o poético. Esquecido será. Assim como todos aqueles que não conheço. O motorista de ônibus, o cara do banco, o cara do barzinho, a padaria, o meu amigo de faculdade que eu não lembro o nome, não sei se nem o rosto lembro. Meu professor que esqueci qual é o nome dele também, do ensino fundamental. Memória e tempo, mesmo que tivesse algum tipo de contexto na época. Ou pessoas, números mesmo, tipo assim, anda na calçada na Paulista. Só vê números. Não é nome, não é rosto, é ser humano e número. Tá? Então o ponto é, esquecido será. Assim como todos aqueles que não conheço. Se pensar bem, mesmo um tio tem menos peso que um amigo próximo. É meu tio, é sangue do meu sangue, e mesmo assim, meu tio ficou o quê? Durante a vida inteira, menos de um dia comigo. Meu amigo, na vida inteira, uma semana, talvez um mês, talvez um ano, de tempo corrido, tá? Então meu tio, um dia. Meu amigo, muito mais. Então em presença, em realidade, o sangue é ralo. Tá, é ralo, bem ralo. O amigo próximo, entre o cotidiano, ele é distante como ninguém. Então aqui o ponto é, entre o cotidiano, o tio, né, o parente, né, que tem menos peso que o amigo, é ninguém, é distante como ninguém. Então ninguém, cara. Mesmo um pai, uma mãe, né, mais que um pai. Depois de vários anos da morte, o pai morreu quando eu tinha 15 anos, que é o meu caso. Eu tô com 36. Meu pai morreu há mais de 15 anos do que eu tô vivo. Eu tenho mais tempo de vida do que tempo com meu pai. Sim, eu tô no sangue, no corpo, nas células, na memória, nas consequências. É peso. Mas a morte afasta. É pouco ou ausência. É pouco em que sentido? No dia a dia, eu não fico pensando nas consequências práticas. Estão presentes, mas é ausência, tá? Mesmo uma mãe viva, como é o meu caso também, ou pode ser o seu caso, uma mãe viva, é pouco ou ausência. Ou seja, no dia a dia, no trabalho, no transporte público, dormindo, trocando ideia, vendo anime. Quem é esse indivíduo que você tem contato uma vez por ano? Ou, no caso do pai, contato há 20 anos, 22, 24, 21 no caso. 21 a 22 anos atrás. Lembrando que metade da vida, quando você viveu com ele, conviveu, você era uma criança. Até os 8 anos você não sabia nem direito o que era terra e água. Você comia terra e bebia água, ou bebia a terra e comia água. Tá ligado? Você era meio derp. Eu era um pouco, não tanto. Mas, enfim, era pouco ausência. Funcionalidade de consciência, meu pai ao meu lado, 8 anos de vida. Entendeu? 8 anos, é nada. É vapor. Então é pouco ou ausência. É pouco. Não é ausência, mas é pouco. Tá? A ausência mais para ser mais trágico. Nada que interfira diretamente, ou seja, rastreável. Uma apóstrofe na curva da vida. Aqui é para ser um babaca, tá? Porque eu diminuí a presença de um parente significativo, né? Um profundo vínculo e fui meio babaca. Mas é mais pra trazer o tranco mesmo, tá ligado? É pra dar um tranco.
espera um pouco, vamos com calma, mente, né? Calma lá. O que você está fazendo? A prosopopeia não é tão simples. Esse conto, essa fábula não é tão simples. Quando você pensa em si, em seu poder e conhecer, o peso é enorme. Ou seja, quando você pensa em você mesmo, em sua existência, o peso é enorme. Quando significa para si, se você significa seu pai, sua mãe, seu conhecido, seu amigo, o peso é enorme. Amigo, é pai, é mãe. Embora se possa saber que meu tio também não pensa em mim, ou seja, que para ele, assim como para todos os que não me conhecem, ou mesmo que para muitos que me conhecem, e vários mesmo, colega de trabalho, ex-amigo, você que está me ouvindo agora, nesse instante estiver ouvindo, só um piscar de olhos presente e esquecido. O que tenho para mim, dito ser valoroso, o meu conhecimento, minhas posses e sentimentos, ou seja, mesmo que eu seja um piscar de olhos, mesmo que você seja um piscar de olhos, algumas pessoas têm peso enorme, tá? Um tio que por uma vírgula da vida dele eu vivi, uma vírgula da vida dele eu fui presente, uma vírgula da vida dele sabia meu nome, se é que sabia, ou parente no caso, né? Para mim, me conhecendo, ou mesmo aqueles que não me conhecem e piscam e depois não me conhecem mais. O que tenho para mim em intimidade, dito ser valoroso, dito imagino, tá? Propago, afirmo como valoroso. O meu conhecimento, minhas posses e sentimentos, minha existência, minha identidade. Aí eu já, com a racionalidade, aquele que pega o nosso questionador e bate nele assim, ó. Está alucinando, amigo. Isso é solecismo, que é uma palavra que eu não sei o significado também. Solecismo? Não tenho a mínima ideia, procura no dicionário aí. Tipo, solipsismo, tá? Mas é uma coisa parecida. Ou seja, isolacionismo ou arrogância. Tudo aquilo que gira aqui, a sinestesia, a silepse, vai pro dicionário também. Para os outros, nada não significa nada. Assim como para mim, os outros, em suas posses e conhecimentos, não significam nada, tá? Tudo aquilo que gira, essa sinestesia, essa miscelânea de sentimentos, de sinestesia de sensorial, né? É audição, visão, é a mistura de sentimentos sensoriais. E silepse, não sei o que é silepse, não pergunte, eu esqueci já. Para os outros não significa nada. Assim como para mim, os outros, suas posses e conhecimentos, não significam nada. Para mim, a minha vida, o meu tio, a minha mãe, meu pai, para você não significa nada. O seu pai, a sua mãe, o seu tio, para mim não significa nada. Olha o problema do negócio, entendeu? Eu nem te conheço. Você é o cara número 320 mil, entre 3 e 20 mil da Rua da Faria Lima, ou da Rua da Augusta, ou da sei lá da onde, da Paulista, enquanto tá num domingo ensolarado. Se é que você mora em São Paulo. Porque eu tô falando das ruas de São Paulo, tá? Ou seja, você é zero. É triste mesmo, entendeu? Assim como eu sou zero também. Os outros, suas posses e conhecimentos, não significam nada. Lhe esclareço. Quem diz conhecer, menospreza o conhecimento de todos. Quem diz se lembrar, esquece todos dos quais não pode lembrar. Quando eu tô lembrando do quê, filho? Quem define quem está certo por si, que dá peso, é o mesmo que um suspiro de vento, uma brisa, um alguém aleatório, com interações aleatórias e conhecimento aleatório, como o meu. Como o do meu tio, como o do meu pai. Ou seja, quem define o que está certo por si, que dá peso, é o mesmo que um suspiro de vento, uma brisa. A verdade é uma brisa. A memória é uma brisa. O conhecimento é uma brisa. É um ventinho. Aleatório. Como o meu conhecimento, como o conhecimento do meu tio, como o conhecimento do meu pai. E ainda mais, como dos meus próprios amigos, que tem peso e não tem peso algum. Tem e não tem. Somos vazios e egocêntricos, frágeis e tolos. Pensamos ter poder, peso, significado, conhecimento, mas desconhecemos o outro. Submetemos o outro à categoria de outro, que é mais brutalidade do que isso. O outro é um outro. Submetemos o outro a um reflexo distorcido e falho de nós mesmos.
Não consideramos que eles têm vida e peso em si. Quem é o outro sem eu? Sem minha percepção. Sem meu reconhecimento. Quem é o outro? Entendeu? Quem é você se eu não te conheço? Quem é você se você não me conhece? Quem sou eu se você não me conhece, melhor dizendo? E que, assim como nós, são vazios, egocêntricos, frágeis e tolos. Eles morrem e desaparecem. Seu alecrim. Olha, isso é uma ofensa, tá? Seu alecrim não perdura uma metáfora. Essa aqui é uma ofensa poética. É um tapa de película. Tira a luvinha e pá, na tua cara. Seu alecrim não perdura uma metáfora. Pá. Não se sustenta. Assim como meu tio, que você desconhece. Você conhece meu tio? Assim como meu pai, que se apaga no tempo. Assim como você o é para todos que nem sequer sabem ou se importam com as suas alucinações de conhecimento. Ninguém se importa com quem você é. Com a sua existência ou não existência. Se você está vivo ou morto, eu nem sei quem você é. Dá um oi nos comentários aí, para eu saber que você existe. Estamos entre conflitos fúteis de palavras pertencentes aos mortos. Pertencentes a todos desconhecidos e menosprezados, e antepassados. Tudo para garantir nosso lugar ao sol, o qual também será menosprezado para garantir o lugar ao sol dos próximos. Quando você morre, você vai ser esquecido e regurgitado, ou melhor, digerido, para os próximos usarem sua existência como combustível. Esses outros que somos nós mesmos em infinita tolice. Entenda, um estranho morreu. Um ninguém. Tô falando do meu tio aqui, tá? Um ninguém que sou eu. Um ninguém que sou eu. E que é você. Encarar a insignificância última dos outros e de nós mesmos, foi sem querer, é algo que exige muito empenho. Ainda mais manter essa insignificância junto ao peito. E olhar nos olhos de todos os efêmeros seres, e para nós mesmos, no espelho no caso, com o devido respeito. Com respeito. Tá? Com respeito. Não esquece do respeito. Mas esse texto é doído, cara. É muito doloroso. E é por isso que o título é Para mim e para você. Mas é uma conversa entre eu e eu mesmo. Isso aqui é uma crise existencial, não é maldade. Mas se você ler, é maldade. Porque quando você lê, você é o interlocutor. E aí você vai colocar-se no lugar de um dos argumentadores. Você pode ser o outro, você pode ser o tio, você pode ser o pai, você pode ser a mãe, você pode ser o narrador, você pode ser o cara direito, o cara esquerda, você pode ser o racional aqui, o quebrador de metáforas, entre aspas. Você escolhe o papel. Mas você vai fazer o quê? Vai ser parte do conto. Então ler o conto é ser o conto. Ler o conto é degustar o conto. Esse conto é o leitor. Esse leitor sou eu. Tá? E o texto acaba aqui. Então, grato pela presença, galera. Se inscrevam no canal, se puderem. Se gostarem, comentem. Se gostarem, possam curtir também, bacana. Se quiserem compartilhar com seus coleguinhas. É um texto pesado. Então tem que ter ali o gatilhozinho, tá? Já aviso do gatilho, porque é um texto doloroso. Se você é depressivo, existencialista, vai devagar, mas é uma reflexão interessante, beleza? Então é isso, se inscreva se puderem, tamo aí pra trocar ideia, até a próxima, galera, obrigado pela presença, e esse foi um vídeo aqui no canal Abismo de On. Até a próxima, agradecido, falou!